nobres pares, obrigado, vereadora, pela cedência do declaração de líder. Eu quero, senhor presidente, hoje falar sobre aquela que, durante a campanha ou durante a trajetória do partido que hoje governa Caxias do Sul, o PDT, que foi a bandeira da educação. E eu tive a oportunidade de ser vereador na legislatura anterior, quando à testa do executivo estava o PMDB, o prefeito Sartori, e nós sempre fomos bastante incisivos no que diz respeito a essa pauta da educação, até porque entendemos que Caxias do Sul e o governo que está aí já no seu terceiro andar, como dizem, em 2005, quando assumiu a realidade da educação no município, nós tínhamos uma realidade praticamente plena no que diz respeito a conquistas importantes, autonomia escolar, o fluxo de professores, a relação do poder executivo com as escolas. No contexto, a educação ia muito bem. Agora, quando o prefeito Alceu tomou posse, tendo em vista ser do PDT, a bandeira histórica da educação, inclusive este vereador, mesmo sendo da oposição, um dos primeiros gestos que fiz foi solicitar uma audiência com o prefeito para pedir apoio, apresentar, me somar a uma ideia de que Caxias do Sul pudesse incrementar na rede municipal a distribuição de uniformes escolares e de material escolar para nossas crianças da rede municipal. E eu sempre me refiro que, da mesma forma que o conceito da merenda escolar ele foi evoluindo, hoje é um conceito consolidado, e nós hoje debatemos a qualidade da merenda e não mais a necessidade da merenda, da mesma forma, o uniforme escolar e o material escolar são instrumentos de educação que, além de serem necessários, servem como incentivo às crianças e também nivelam o ambiente escolar. Porque mesmo na educação pública, há diferença de classes sociais ali naquele ambiente escolar. Então, o poder público precisa estar construindo esse incremento tão necessário. E essa ideia do material e do uniforme escolar, ela não é utópica, ela já foi debatida muito nessa casa. São Paulo já aplica há muito tempo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Farroupilha, Joinville, muitas cidades. E aí, o ano passado, o Executivo Municipal, não na ideia de um programa, o que eu acho ruim, mas numa ideia de uma compra, simplesmente uma compra, que foi depois repassada às escolas, comprou um material escolar ano passado. E comprou um material de tanta qualidade que foi elogiado, inclusive, por vereadores da oposição, que questionavam até que tinha até geladeira, data show. Então foi uma boa compra. E os estudantes passaram a receber um material de qualidade, um kit escolar. E o raciocínio lógico era de que, nos anos seguintes, também haveria distribuição de material escolar. E, no entanto, neste ano, até agora, as escolas não receberam material escolar. Existe um buraco nesse assunto, uma dúvida, uma falta de comunicação e um nítido retrocesso da Secretaria de Educação, que então esse ano passa a não fornecer material escolar. E nós achávamos que este ano, nesta Câmara, a nossa pauta seria por dar continuidade à luta para que se tivesse uniforme escolar. Então, uma pauta de avanço. Infelizmente, nós temos que vir aqui questionar de que as escolas não receberam sequer o material que ano passado foi distribuído e, de uma certa forma, fica sinalizado de que nos anos seguintes iriam receber. Então, fica essa crítica. Acho que a Comissão de Educação tem que se debruçar sobre esse assunto, porém, nós estamos falando do aspecto material, que deve ser observado e ele é importante. Mas nós também temos que observar que o problema de professores, por exemplo, não é somente na rede estadual, que agora nessa gestão nós temos visto um grande retrocesso. Nós temos falta de professores na rede municipal. E segundo o relato de professores, é a situação mais complicada da história do município na educação. Nunca houve uma falta de professores no número que existe em 2015. É óbvio,
E nós temos que ser sensatos aqui nessa tribuna. Há professores que se aposentaram, há professoras que estão em licença maternidade, tudo isso faz parte do fluxo. Só que existe no relatório de 15 de abril uma falta de mais de 80 professores. Tem escola que está faltando 7 professores. E nós estamos em abril, o município chamou alguns professores 31 de março, vão se habilitar ao longo de maio, e infelizmente nossas crianças estão tendo um retrocesso na educação. Por quê? Porque a Secretaria de Educação não se preveniu e não se debruçou sobre esse assunto no tempo oportuno. Então nós temos um déficit agora de professores, nós temos um material escolar que não chegou, e nós temos todo um contexto necessário a ser debatido nessa casa. Uma parte, vereador. Porque a bandeira histórica do PDT sempre foi a tal da educação, a escola em turno integral, e confesso que mesmo sendo da oposição, ficou uma certa esperança de que o PDT faria mais que o PMDB. Fez um embrião lá, um laboratório de uma escola em turno integral, tomara que dê certo, e fica por aí. Uma secretaria onde residem vários problemas, e o que se nota de uma forma geral é de que a nossa educação, ao invés de avançar, nós temos outras pautas, ela está retrocedendo. Vereadora, por favor. Não, vereador Beltrão, primeiro cumprimentos, né, pela sua fala, a preocupação com a educação, até porque a gente tem recebido, né, várias reclamações de familiares, né, de pais, de alunos, em que, né, estão esperando ainda o material escolar. Já estamos aí já se foi aí quase 3 meses, né, de aula e não tem material escolar. E sobre a questão dos professores, acho que aqui a gente volta àquela questão que já se debateu aqui sobre a questão das horas extras, né? Quando teve aquela questão de mudança lá, de pagamento de hora extra, que mudou o nome e mudou o pagamento, se dizia que queria recolher, né, diminuir o número de hora extra, porque não gostaria, ia chamar mais concursado, né? E aí a gente está vendo que, na verdade, essas 80 vagas que estão aí, né, sobrando estão sendo cobridas com hora extra, né? Fora as outras que já estão sendo cobridas com hora extra. Então, na verdade, está aumentando, né, as horas extras, com outro nome, mas é hora extra do mesmo jeito. Né? Então, está aumentando, e o que a gente vê é uma falta de planejamento. Né? E no próximo período, a gente sabe que terão mais professores se aposentando. Quando a gente tem esse tipo de vínculo, né, de trabalho, que não é a carga horária normal do professor, a gente acaba tendo também uma redução no pagamento do FAPES, né, para os servidores, e isso é muito ruim, não contribui para o FAPES. Então, prejudica toda a questão dos servidores também. Então, por que não chamar mais concursados, né? Os concursados são acaba sendo mais barato para o poder público, porque a hora extra ela é mais cara ainda, né, com as mudanças que ocorreram. Então, tem que chamar mais concursado. Então, chamaram agora alguns, mas a gente sabe que já não vai sanar, né, toda essa demanda. Né, então, tem que chamar mais. Tem que chamar mais. É mais barato e ajuda, inclusive, o nosso fundo de aposentadoria. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Foi importante suas colocações para dizer que existe um contexto nesse governo, nesse terceiro andar, que nós achávamos que seria de avanços, de caminhadas, não, é de retrocesso. Então, retira direito dos professores, desestimulando, inclusive, fazendo o magistério municipal um retrocesso. No ambiente escolar não consegue oferecer nenhum incremento, e quando oferece um incremento com uma mão, tira com a outra no ano seguinte. Cria uma falsa expectativa, inclusive problema nas famílias, que compra o material, não compra, vai ganhar, não vai. E nós achávamos que Caxias podia, no mínimo, estar no patamar de Porto Alegre, Farroupilha, São Paulo, Rio, que distribui até o uniforme escolar. Então a nossa proposta é de que, e faremos isso por ofício, a Comissão de Educação trate do assunto da falta de professores, a questão do material escolar, e convide, até porque a palavra convocar aqui, existe uma certa suscetibilidade quanto à palavra. Bancada do PSB. Permite uma parte, vereador Beltrão. Então a nossa proposta é que a Comissão de Educação ela convide a comissão de diretores e convide de uma forma ampla as associações de pais e mestres. Nós precisamos trazer aqui para o Legislativo um ambiente de discussão não partidário, não tutelado pelo Executivo, mas vamos ouvir das direções, dos diretores agora recém-eleitos a situação. E também convocar as associações que também englobam os pais, porque é um debate da comunidade escolar.
Então, senhor presidente, trataremos esse assunto aí, encaminharemos para a Comissão de Educação e nessa tarde, então, denunciamos a falta de professores e do material escolar que esse ano não foi distribuído.